Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, Enumi Santos, e estamos iniciando mais um estudo da nossa lição, a lição quarto trimestre, o último trimestre de 2022, com esse título, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E já estamos, irmãos, na lição de número 3. A lição de número 3, você pode acompanhar aí na tela o título dela, que fala sobre as abominações do templo. Nos primeiros capítulos de Ezequiel, nós temos o chamado do profeta, Deus o chamando para esta obra, para ser o atalaia da casa de Israel, ele tem toda aquela visão importante da glória de Deus, mas agora ele está diante das denúncias que Deus está fazendo exatamente do que o povo estava praticando no templo, e isso era de fato o motivo principal pelo qual o povo foi levado cativo, porque deixou de adorar a Deus e trouxe abominação. Essa palavra, a lição de número 3, a palavra-chave aqui é abominação, porque abominação tem a ver com aquilo que é repulsivo, aquilo que é odioso, Então é um ódio assim elevado, extremo. E Deus tem de fato esse ódio elevado, extremo, com o que eles estavam fazendo no templo, tá bom? Então, meus amados, aí está, inclusive, essa imagem aí que você está vendo faz alusão à chamada imagem de ciúmes. Nós vamos estudar sobre isso, Essa é uma representação, acredito que bem fiel, do que acontecia naquele tempo. Então, veja esta imagem e pense, por exemplo, eu fiz até uma comparação, pense, por exemplo, se você chegasse um dia na sua igreja, você que adora a Deus, você que serve ao Senhor, e de repente lá na sua igreja tem uma imagem de alguma entidade, de algum Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus, Então, claro que isso seria muito estranho e também repulsivo, É algo para você ter, de fato, esse repúdio, Mas o povo de Israel não via dessa forma, muito pelo contrário, E eles achavam que podiam fazer isso, eles achavam que podiam adorar a Deus e adorar também outros deuses, tá bom? O texto áureo, você pode acompanhar aí, diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As abominações, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver abominações maiores. Deus mostrou para Ezequiel aquelas abominações, mas falou para ele que ainda tinha mais, Aliás, essa frase ela vai se repetir. Ele mostra uma abominação e diz: tu viste tudo isso? Tem mais ainda, Porque o povo realmente estava metido com todo tipo de imoralidade, de idolatria. A verdade prática diz: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada no fim dos tempos. Irmãos, uma coisa muito importante destas lições é que está havendo sim essa aplicabilidade prática dos assuntos para os dias atuais. Então veja, assim como Israel apostatou da fé, porque apostatar da fé é abandonar a fé autêntica e abraçar outra fé, outras crenças, outros deuses. Do mesmo jeito que o povo de Israel praticava isso, a Bíblia mostra que nos últimos dias também haverá uma apostasia generalizada. Há autores que dizem que haverá um verdadeiro avivamento da apostasia.
tá bom? Então isso é algo para nós ficarmos atentos. Nós vamos estudar parte por parte desse ponto aqui. Você percebe aí na lição de número 3, as abominações do templo. E esse é o esboço da lição, né? Sobre a visão, sobre as abominações, parte 2, que está dividida em 2 partes aí. Então, vamos estudar sobre a segunda visão, as visões e abominações do templo, como entender essas visões de Deus. Segundo tópico, a imagem de ciúmes, o que era essa imagem de ciúmes, o culto a animais e répteis, né? A zoolatria, conforme fala aqui o nosso comentarista, a questão dos 70 anciãos, porque esses dois aí estão ligados, né? A gente vê no texto que eles estavam adorando essas imagens de animais no templo. E o terceiro ponto fala sobre a continuidade dessas abominações, o ritual de Tamuz, adoradores do sol e os anciãos à casa do profeta, né? No final, irmãos, nós vamos também fazer essa aplicabilidade, né? O que é que cada uma dessas abominações tem a ver conosco nos dias de hoje, tá bom? Então é muito importante você acompanhar aí, baixar os gráficos, tá bom? Para que a gente possa passar para o nosso aluno essa lição da forma mais prática possível, né? Inteligível, aliás, né? Para que eles possam compreender melhor. Aqui nós temos o tópico 1, que fala, você pode acompanhar aí, sobre a visão, né? Aqui está falando sobre a visão de Ezequiel, tá? As visões do capítulo 1 a 2 fazem parte de uma unidade literária. Ele recebe essa visão, quer dizer, 14 meses depois, mais de um ano, né, depois da primeira, que é exatamente aquela visão da carruagem, que nós fizemos, né, uma ilustração aí que foi bem vista aí pelos irmãos, a visão dos querubins, né, 2 asas cobriu o rosto, 2 asas voavam, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, cada um com a sua representatividade, não é? E aí ele vê esses 4 querubins, acima deles tem uma espécie de plataforma, né? Um firmamento, mas a gente entende como uma plataforma, uma linguagem mais para os nossos dias, e acima daquela plataforma um trono e um ser semelhante aos homens, não é? Mas a gente tem ideia que de fato ali era o Senhor. Abaixo dos querubins você tem aquelas rodas, né? Uma roda entrelaçando noutra, cheia de olhos, e elas estavam também abaixo de cada querubim, ou seja, nos 4 pontos cardeais ali daquele firmamento, para mostrar que os olhos do Senhor, para mostrar que o Senhor está com a sua visão sobre toda a terra. A todos Deus está contemplando, né? Então ele é sim onisciente, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, né? Apesar dos dias de hoje estarem sendo tão difíceis, onde você vê pastores, eu não quero citar nomes aqui, mas pastores que antes tinham uma relevância até mesmo dentro da Assembleia de Deus, saem da Assembleia de Deus e hoje estão dizendo aí que Deus não é onipotente, que Deus não sabe o futuro, não é? Que Deus está aprendendo no processo da história em que se desenrolam os fatos. Irmãos, coisas terríveis, não é? Então, claro que a gente vai ter que combater esse tipo de coisa, porque está indo contra aquilo que é o Deus Todo-Poderoso, tá? Então, o primeiro tópico é isso, a segunda visão está falando disso, né? Já agora, dessas abominações, a primeira visão foi exatamente o que Deus quis se revelar para o profeta,
Porque aquela visão ali dos querubins, do Senhor assentado sobre um trono, não é? As rodas andando para um lado para o outro, está falando da soberania de Deus. Então significa que Deus é todo poderoso, que não existe nenhum outro Deus além dele. E ele fala isso, ele se mostra ao profeta dessa forma, porque de fato aquele homem, Ezequiel, era alguém chamado por Deus, era alguém diferenciado dos seus compatriotas que eram idólatras. Então Deus se revela a quem tem intimidade com ele, né? Ele faz isso para mostrar que ele é todo-poderoso. Ele é quem é todo-poderoso, né? É uma forma assim, eu creio, de firmar ainda mais a fé do profeta, para que ele saiba, para que ele tenha convicção de que o Deus que ele serve não é igual a esses outros deuses, deuses babilônicos, deuses sumérios, né? Em que o povo de Israel estava adorando, tá bom? Então, meus amados, aqui vai mostrar essas abominações. Essas abominações têm relação direta, né, com o que o comentarista, o que a lição fala aqui sobre a idolatria, né? Adoração a outros deuses. Essas idolatrias, essas abominações é que foram a causa do cativeiro. E por quê? Porque exatamente nós vamos ver aqui que eles contrariaram a lei de Deus, visto que a lei de Deus, o primeiro mandamento e o mais importante de todos. Por que eu digo mais importante? No sentido de dizer que ele tem uma prioridade, já que se eu tenho Deus como único Deus, que não existe outro além dele, então todos os demais mandamentos e todos os preceitos da lei vêm em decorrência desse primeiro. Por isso que Jesus resumiu tudo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o mandamento primordial, do qual todos os outros estão sujeitos. Então, é impossível você dizer que cumpre os outros mandamentos sem cumprir o primeiro, porque o primeiro é que é primordial, não é? Se eu amo a Deus, se eu adoro a Deus, não vou fazer imagem de escultura, não vou fazer desenhos para adorar, não vou dar falso testemunho, não vou matar o meu semelhante, não vou adulterar com a mulher do próximo ou quem quer que seja. Tudo isso em decorrência do primeiro, porque eu tenho a convicção que Deus é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, e é nele que eu encontro esse parâmetro, irmãos, de fazer o bem, de fazer o que é correto, né? O parâmetro moral, ético, que os outros deuses não tinham, tá bom? Então, falhando esse, é por isso que Satanás, ele entra com a questão da idolatria, porque ele sabe que este é o principal. E se deixarmos de praticar isso, então todos os outros pecados, todos os outros mandamentos que Deus mandou que se fizesse, eles iriam por água abaixo, né? Então, a ordem é bem clara: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor, é o único Deus. Então, não é para ter outros deuses. E eles foram, por meio da idolatria, eles cometeram essa abominação de descumprir o primeiro mandamento. E aí, meus irmãos, segue-se toda a desgraça, segue-se toda a fúria de Deus, o juízo de Deus sobre a nação de Israel, tá bom? Por isso que a palavra abominação, ela é muito importante nesse contexto, porque está falando de alguma coisa que é repulsivo,
que é odioso. Essa palavra abominação foi usada também por Jesus quando ele estava lá no sermão escatológico falando sobre isso. Quando vocês vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Esse abominável da desolação, o abominável da destruição, é o anticristo que vai encarnar, certo? Todo esse espírito babilônico em si de rebelião contra Deus. Tá bom? Então esse é um ponto também importantíssimo, né? As abominações do templo. Se questiona aqui como é que foi essa visão de Ezequiel, como foi que isso se procedeu. Primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que a primeira visão, quando fala da glória de Deus, creio eu que além de firmar a fé do profeta, está também fortalecendo ele para o que viria a seguir, especialmente quando Deus vai mostrar para o profeta a razão principal pela qual ele vai permitir o cativeiro e a destruição do templo. Né? Uma vez que o Senhor habitando no templo, mas com todo esse tipo de abominação, é lógico, é correto entender que a glória do Senhor se retiraria do templo, tá? Então isso, irmãos, é importantíssimo a gente entender essas visões, é importantíssimo a gente entender, porque essas visões, elas têm a ver, conforme o comentarista diz aqui, com fatos passados, mas ela tem a ver com fatos presentes, porque isso mostra que aquela apostasia que aconteceu com o povo de Israel também acontecerá e já está acontecendo nos dias de hoje, porque na realidade o que está acontecendo em termos de apostasia, de idolatria nos dias de hoje, é apenas um tipo ou uma representação do que vai acontecer no futuro, especialmente quando o anticristo tomar o poder. Então a coisa vai ficar ainda mais complicada. Podemos até dizer, né, fazer aqui uma paráfrase, né, da palavra que Deus diz: vocês estão vendo isso aí, vocês vão ver coisas maiores. Né? Então essa palavra tem muito a ver com os tempos que nós estamos vivendo, porque se tem a apostasia, se tem idolatria acontecendo nos dias de hoje, no tempo do anticristo vai acontecer mais ainda. Né? Vocês verão coisas maiores abominações. Tá? No subponto 3, como entender as visões de Deus, se questiona se Ezequiel foi levado, né, incorpore, ou seja, no corpo, para Jerusalém, porque ele está lá em Babilônia, não é? Ele está na casa dele. Era permitido sim que os cativos construíssem sua casa na terra para onde eles foram levados. Então ele está lá na casa dele, inclusive com anciões que estão ali, né? Aqueles provavelmente foram lá para receber algum oráculo de Deus, e de fato Deus toma o profeta, não é? Arrebata ele. Não entendemos que essa visão, que esse levantar tenha sido no corpo, porque se ele está falando de visões de Deus, então está falando de algo sobrenatural, né? De algo que está além da fisicalidade, né? Está para a metafísica, está além disto, né? Porque estamos falando de uma dimensão espiritual, e na dimensão espiritual não cabe carne, não entra a carne, não entra a soma, não entra o corpo. O que entra é o pneuma, o que entra é o espírito. Então, em espírito, ele foi levado a Jerusalém para ter visões de Deus, né? Deus faz dessa forma, Deus usa os seus servos dessa forma. Esse tipo de dom
não acabou, apesar de ter muitos aí, não é, dizendo que já acabou. Somos contra esse exagero e também essa mercantilização desse dom, não é, no sentido dom de revelação, porque não tem lá nos escritos de Paulo falando de arrebatamento, dom de arrebatamento, mas tem o dom de revelação, dom de visão, aonde o arrebatamento é como se fosse uma forma de Deus mostrar, tá bom? Cremos nisso, mas é claro que há pessoas aí que estão exagerando e até muitas vezes descredibilizando, tá bom? Essa forma de Deus agir, irmãos, tá? Então, precisamos olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado, porque Deus diz também, através de Joel, que nos últimos dias Ele iria dar visões, né? Teria-se visões, os jovens, os idosos. Então, Deus não deixou de mostrar, né? Deus não deixou de revelar. Meus amados, aqui partindo para o tópico 2, aqui a gente entra sobre as abominações, tá? Então, são basicamente 3 tipos ou 4 tipos de abominações que estavam acontecendo no templo, tá? Vamos entender isso daí. Ezequiel está na Babilônia, cativo, mas tinha liberdade para adorar o seu Deus, porque isto também está de acordo com o próprio espírito babilônico, certo? Não haveria ali impedimento para ele adorar a Deus. Mas o que é que acontece então? Deus se revela para ele do que iria acontecer, não é? Não haveria impedimento de Babilônia, porque a ideia era exatamente acolher para si, Babilônia, acolher para si toda forma de religiosidade. Essa é a ideia de Babilônia. Esse é o espírito de Babilônia, tá? Que, aliás, é o espírito de Babel, né? Quando a gente olha para o significado de Babilônia, nós já passamos sobre essa lição aí, porque Babilônia vem de Babel, palavra Babel é porta de Deus, porque a ideia era agregar ali toda forma de religiosidade, sujeita ao homem. Então, nesse sentido, o engrandecimento era do próprio homem, nós já estudamos sobre isso, né? Inclusive sobre o que aconteceu com Nabucodonosor, que se engrandeceu, né? Então, essa é a reflexão sobre a Babilônia, e esse espírito está presente nos dias de hoje. Então, agora, essas abominações estão acontecendo, irmãos, no templo de Deus, no lugar que Deus consagrou, no lugar em que Deus disse para o povo: olha, me construam um tabernáculo, um santuário, para que eu esteja no meio de vocês. Não vejo uma forma mais, como eu posso dizer, mais clara da presença, da existência desse Deus Todo-Poderoso. E não havia motivo nenhum do povo deixar de adorar a Deus, já que Ele estava se mostrando, se revelando para o povo. Mas ainda assim eles foram rebeldes. E aí o que é que fizeram? Colocaram, como você pode ver aqui no tópico 2, essa imagem de ciúme. Essa imagem de ciúme, aqui a palavra hebraico, kiná, significa zelo, ardente ira, ou seja, o que é que Deus, por que o nome é imagem de ciúmes?
Porque se o ciúme significa zelo, então está falando do zelo da casa do Senhor, do zelo do nome de Deus. Salmo 69 fala sobre isso. O zelo da casa do Senhor me consumirá. E esse texto também foi aludido por Jesus. É por esse motivo que ele vai e expulsa os cambistas lá do templo, que estavam fazendo profanação no templo do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração, não é para ser misturado com nada, meus irmãos. Então veja que isso está falando de zelo, isso está falando de cuidado, isso está falando de honra. Porque, na realidade, o que eles estavam fazendo ali era desonrando o nome de Deus, desonrando o Senhor. Preste atenção que a coisa é séria. Eles colocavam imagens na nossa capa aí. Você vê aquela imagem lá, que aqui o comentarista diz que pode ser provavelmente Azerá ou Azera, que era também uma espécie de poste ídolo, quer dizer, a deusa da fertilidade, mas também todos aqueles rituais que se faziam a ela, a essa mulher, a essa deusa, eles eram regados à prostituição, à imoralidade, ao homossexualismo, ali naquele tempo. Por isso que se fazia esses postes ídolos, porque também se colocava nas florestas, já que se dizia que ela era responsável pela fertilidade, não é? Dos rebanhos, das plantações. Então veja como isso é sério. Essa imagem, ela foi combatida na época do rei Josias, considerado um dos reis bons de Israel. Só que voltou de novo, porque a idolatria, conforme diz Calvino, né, está intrínseca no coração do homem. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, dizia Calvino. Então parece que Israel não tinha sido ainda liberto daquela idolatria, daquela deusa falsa. E agora, como se não bastasse, porque se eles adoravam nos postes ídolos, nos lugares, né, em bosque, em florestas, mas agora eles estão adorando no templo de Jerusalém. Quer dizer, isto é, irmãos, profanação. Isto é profanação. Por isso que a palavra abominação foi utilizada aqui. Quer dizer, abominação é algo repulsivo, odioso, tá? Porque eles estavam fazendo isso. E interessante é que isso aqui causa, por que o nome de imagem de ciúmes? Porque o Deus, ele tem ciúme do seu povo, e esse ciúme é o cuidado que ele tem, não é? O Espírito Santo também tem ciúme de nós, já que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele tem ciúme de nós. Nós não podemos ter uma vida misturada com outras manifestações religiosas, como está acontecendo. O sincretismo religioso está entrando dentro da igreja de várias formas, às vezes até daquelas formas sutis que a gente não imagina, mas está entrando, tá bom? Outra forma, irmãos, que a gente vê aqui é o culto aos animais, aos répteis, né? O que acontece, irmãos? Também aqui é um flagrante desrespeito à lei de Deus. Não farás imagem do que está no céu, do que está na terra, do que está embaixo da terra. Não é para fazer imagem de pássaros, de aves, de animais, mamíferos, répteis, peixes, nada disso. Deus proibia tudo isso, porque
Uma coisa é você fazer uma imagem, mas que não tem representatividade nenhuma, né? Retratar a natureza. Não, isso não é problema. Mas essas imagens que eram feitas e que Deus proibia, o objetivo era para adoração. E era isso que o povo estava fazendo, né? Os comentaristas aqui são unânimes em dizer que muito provavelmente essas imagens eram pinturas que se fazia, né, nas paredes do templo, mas que também essas pinturas elas eram em alto relevo. Se foi esse o caso, então você tem aí uma referência clara ao que se fazia no Egito. Porque já tem aí um fator importante que é animais e répteis que eram usados fortemente no Egito, né? Então lá no Egito eles adoravam o crocodilo, né? O gato e outros animais, o falcão, colocava lá como se fosse deuses. Então, o que isso mostra para nós, irmão? Que o povo trouxe tudo isso lá do Egito, ainda estava dentro deles, né? Então, essa ideia da zoolatria, ou seja, da adoração de animais, estava presente também no culto judaico, no templo. Por isso que é, de fato, abominação ao Senhor, tá? E o que é que nos chama a atenção é que, veja bem, aí o terceiro ponto aí, os 70 anciãos, né? Ancião, como você sabe, tem aqui o significado da palavra zaquém, que é idoso, mas tem uma que é mais conhecida entre nós, que é o presbíteros. O presbíteros é o grego para ancião, ou seja, o mais velho. É até interessante, né? Porque hoje você vê pessoas novas, né, sendo consagradas a presbíteros, né? Sendo que aqui mostra que eram pessoas velhas, eram líderes comunitários, velhas no sentido de idosos, no sentido de experiente, né? Então essas pessoas eram os chamados presbíteros. E essas pessoas eram exatamente eles que estavam adorando a estas imagens que eram desenhadas, que eram esculpidas, porque se for alto relevo, então elas são esculpidas, né? Aquelas existe um nome, estudamos isso aí na história da arte, né? Para aqueles tipos de pintura, porque sempre mostrava a pessoa, né, a divindade de lado, né? O corpo, uma parte de frente e o rosto sempre de lado, né? Era esse tipo de imagens que os anciãos também estavam misturados com isso daí, tá, irmãos? Meus amados, para nós irmos aqui para o final, nós temos o tópico 3, que é a continuidade das abominações. E aí tem aqui tem aqui sobre o ritual de Tammuz, tá? O ritual de Tammuz, que eu apenas gostaria de dizer que porque assim, irmãos, existem muitos vídeos, muitas coisas falando sobre Tammuz, muitas coisas falando de Semíramis, inclusive esse livro, Pastor Abraão de Almeida, Lições da História que não podemos esquecer. Abraão de Almeida, ele fala aqui também sobre isso que o comentarista traz, né? Tammuz seria aquele Deus que morre e ressurge, especialmente na primavera. Então, ele diz aqui, é o tipo do Deus que morre e ressuscita, personificando as forças vivas da natureza, morre com os calores estivais e ressurge com a primavera. Era conhecido na Suméria, segundo alguns, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? Aí então o que é que acontece?
essa ideia do Tammuz, na realidade é uma lenda, não é? E é isso que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre essa questão de lenda. Porque quando a gente fala sobre isso, é claro que alguns irmãos vão me dizer assim, mas olha, a gente está falando de lendas, a gente está acreditando em lendas, não é bem acreditando em lendas. Nós estamos reportando um fato. Nós estamos, como o comentarista está fazendo aqui, né, relatando um fato. Não que nós acreditamos na lenda, mas o que se acredita é no fenômeno. E o que é o fenômeno? É a adoração do povo àquele Deus mediante a lenda que se contava sobre eles, sobre os deuses, tá? Então tem uma diferença aí, né? O que se está aqui é relatando o que eles acreditavam, né? E com a nação de Israel, especialmente as mulheres aqui, que chamam de as carpideiras, né? Que eram aquelas mulheres profissionais que eram pagas para chorar nos velórios, né? E com a intenção de fazer as outras pessoas chorarem também, então elas se desfiguravam, elas gritavam, né, elas derramavam lágrimas. E estas mulheres aqui, essas carpideiras, né, que influenciava toda a nação, estavam chorando pelo Tammuz, ou seja, estavam chorando por este Deus falso. Tá bom, irmãos? Então, claro que isso é algo abominável diante do Senhor. E aí você tem aqui os adoradores do sol, né? Os adoradores do sol. Quando o Ezequiel ele viu cerca de 25 homens que estavam entre o altar e o pórtico de Salomão, ou a entrada do templo, né? Você sabe, né? Tem o templo e à frente do templo tem o altar do sacrifício, que era onde eles faziam o sacrifício quando o ofertante chegava, né, para entregar o animal. Então ele era morto, sacrificado ali, tá? Esses homens, eles estão entre esse espaço, entre o espaço da porta, o portão do templo, a entrada mesmo do templo, né, da casa do Senhor, e esse altar. Eles estão de costas, adorando ao sol, porque naquela época também eles faziam esse tipo de adoração. Meus amados, eu não coloquei aqui, mas essa adoração ao sol é conhecida também como uma das religiões mais antigas que se pode imaginar, tá? Isso é relatado no livro Religiões, Seitas e Heresias, pastor Cabral, se não me falo, João Cabral, tá? Que é até da Universal, mas é um material excelente. Desde a minha mocidade eu conheço esse livro, e se você quiser saber sobre religiões, é um livro espetacular. Ele fala sobre o animismo. A palavra animismo vem de ânima, e ânima significa alma, né? Por que isso? Porque os homens primitivos, digamos assim, primitivos que eu digo são aqueles que se afastaram de Deus, porque nós não somos aqueles que acreditam nos homens das cavernas, né? Mas acreditamos de tribos que se afastaram, que se isolaram e que acabaram se embrutecendo em vários sentidos, né? Então eles adoravam todas as coisas em que eles atribuíam que elas tinham a ânima, ou seja, a alma, né? Então uma pedra também tem alma para eles, né? Uma árvore tem alma para eles. Os animais, claro, para eles têm alma, né? Nesses casos a Bíblia até fala mesmo da alma dos animais. Mas o sol para eles também tinha a ânima, tinha a alma, né? Então é uma manifestação de uma religiosidade bem primitiva, para os irmãos terem uma ideia, tá?
E aqueles homens adoravam o sol porque achavam que eles era uma divindade que produzia coisas importantes para eles, tá? Então, o que a gente chama a atenção aqui também é que diz que esses homens, esses 25, que poderia ser como se fosse espécie de sacerdotes ou levitas, dizem alguns estudiosos, né? Eles se dedicavam a esse Deus Sol, porque o Deus Sol também era adorado no Egito. Se diz, inclusive, irmãos, que esses homens, eles se utilizavam de ervas, né, para purificar o ar, exatamente para que eles não pudessem, de alguma forma, poluir o ar no momento daquela adoração. Ou seja, veja que eles demonstram aí um tipo de cuidado, não é? De reverência extrema na adoração de uma coisa que foi criada por Deus, que não tem vida inteligente, porque o sol não é um ser, o sol não é uma pessoa, intelecto, volição, sensibilidade. O sol não tem intelecto, o sol não tem sentimento, sensibilidade, não tem emotividade. Mas eles faziam esse ritual de uma forma tão dedicada, que é isso que eu estava comentando também, porque às vezes essas pessoas ímpias têm uma dedicação maior na adoração dos seus deuses do que muitas vezes os próprios cristãos, né? Isso é algo que a gente precisa também atentar. E esses homens estavam de costas, grave isso daí, eles estão de costas para o templo. A porta do templo aqui, a entrada do templo aqui, o altar, e eles estão de costas para o templo adorando ao sol, tá? Resumindo aqui, finalizando aqui, os anciãos na casa do profeta, que estão lá também buscando alguma palavra, buscando algum tipo de oráculo, e foi aquilo que nós falamos logo no início, tá? Meus amados, esse ponto aqui, eu quero fazer uma aplicação prática, porque o que nós precisamos fazer, irmãos, é entender o seguinte: como é que essas práticas chegam para nós hoje? Ou o que essas práticas têm a ver conosco hoje? Então, professor, eu sugiro a você pegar esse gráfico aí, esse pequeno resumo, e mostrar para os seus alunos no final da aula, como estamos fazendo aqui, tá? O que a gente aprende, irmãos, dessas práticas? Primeiro, da imagem de ciúmes. A imagem de ciúmes está falando contra a lei de Deus, porque o povo de Israel maculou a lei de Deus, descumpriu a lei de Deus, quando dizia que o Senhor era o único Deus, quando dizia que deveria se adorar somente ao Senhor. Então, está falando de zelo em relação às coisas de Deus, em relação a não tomar o nome de Deus em vão. Santificado seja o teu nome, está lá na oração que Jesus ensinou. Porque o que a gente precisa é honrar o nome de Deus e não desonrar, como muita gente está fazendo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão desonrando o nome de Deus quando usam o nome de Deus em vão. Então, essa imagem de ciúmes tem essa lição prática para nós, que nós não podemos esquecer, que nós não podemos, tá bom, negligenciar, honrar o nome de Deus, tá bom? É por isso que Deus tem ciúme de nós, o Espírito tem ciúme de nós. Segundo ponto, em relação ao culto zoolátrico, aí mostra a influência egípcia, mostra
que o povo de Israel, mesmo tendo saído do Egito, não foram livres do Egito, no sentido de que o Egito não saiu de dentro deles, visto que eles estão adorando a deuses que se adoravam no Egito. E é interessante é que no versículo você vai ver que eles faziam isso em câmaras ocultas. Tanto é que foi feito um buraco na parede para que o profeta pudesse olhar por dentro, escalar para olhar. Então está falando de uma religiosidade oculta. O que quer dizer isso? Tem muita gente que às vezes não revela, mas ele tem sim uma idolatria dentro dele que é oculta, que é escondida, mas ele não revela. E é aí que é o problema. Nós lembramos aqui de Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tenhamos cuidado, irmãos, porque a idolatria surge dentro do coração, nas câmaras secretas, bem escondidas. Bem escondidas. E é aí que a gente precisa trabalhar nisso. Presta atenção, eu ouso dizer aqui que a apostasia final, a idolatria final, tá bom? Daquela que Paulo fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Surgirá dentro do coração, surgirá nas recâmaras do ser, como surgiu aqui dentro do templo, né, de câmaras, de locais, de quartos escondidos, mas estavam se cultuando a animais. Tá? Interessante que quem fazia isso também eram líderes religiosos, né? Para mostrar que, de alguma forma, a apostasia futura também vem através de líderes religiosos. Né? Porque eles vão influenciar outras pessoas, levando-as à idolatria, à rebelião contra Deus. O culto a Tamuz. O que é o culto a Tamuz? É o sincretismo religioso. Porque esse culto aí, esse Tamuz, está envolvido com muitas coisas. Né? A própria Semíramis tem um papel importantíssimo, né? Como mãe de Tamuz, segundo a lenda. Tá bom? E essas mulheres que estavam chorando por Tamuz, na verdade, demonstram esse sincretismo, que é o que está muitas vezes acontecendo com elementos, por exemplo, do culto afro-brasileiro dentro das igrejas evangélicas. O uso de sal grosso, uso de trevo de 4 folhas, uso de outros tipos de elementos, tá bom? Porque você olha e você fica confuso, não sabe dizer se é um culto evangélico ou um culto das religiões afro-ameríndias, afro-brasileiras, né? Então essa mistura está acontecendo também nos dias de hoje, e é algo que a gente precisa, irmãos, nos desvincular dessas coisas, tá? Porque de fato isso desagrada ao Senhor. E por último, sobre os adoradores do sol, o que me chama a atenção aqui, essa parte prática que eu quero dizer para os irmãos, para nós entendermos bem, é que eles adoravam ao sol, já falamos aqui da questão do animismo, mas tem um ponto aqui muito interessante. E que ponto é esse? É que eles estavam de costas para o templo do Senhor. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que na oração da consagração do templo por Salomão, sempre se falou sobre todo tipo de oração ser direcionada para o templo, voltada para o templo. É por isso que Daniel, lá em Babilônia, não é? Ele foi perseguido porque ele orava, a janela estava aberta do quarto dele e ele orava direcionado para o templo de Jerusalém. Porque, de fato, é dali que vem a salvação do Senhor para todas as outras nações. É dali que a presença do Senhor se manifesta. Agora, quando eu volto, quando eu dou as costas,
eu estou claramente rejeitando a presença de Deus, a bênção de Deus, a vitória que Deus pode nos dar. Tá bom? Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos por estarem até agora aí nos ouvindo. Peço a você que continue orando por nós para que Deus nos dê saúde, não é? E que você possa compartilhar esse vídeo se você se agradou do que nós falamos aí e também dos gráficos, né, que estamos postando nos grupos, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.